Na primeira leitura de hoje, nós escutamos o conselho de Gamaliel, que era um importante mestre da lei, que foi inclusive mestre de São Paulo. São Paulo, muito jovem, foi estudar na escola de Gamaliel. Com ele aprendeu a interpretar as Escrituras. Era um homem muito considerado, um homem sábio. E a primeira leitura de ontem terminava dizendo que, diante do que Pedro disse, os membros do Sinédrio ficaram furiosos e queriam matar os apóstolos. Então, é nesse contexto que Gamaliel se levanta e dá esse conselho: não vos preocupeis com esses homens e deixai-os ir embora, porque se este projeto ou esta atividade é de origem humana, será destruído, mas se vem de Deus, vós não conseguireis eliminá-los. E ainda, cuidado para não vos pordes em luta contra Deus. Ou seja, esse princípio de Gamaliel é muito válido, inclusive para nós. Quando as obras são de Deus, elas prosperam. Quando não são de Deus, quando são obras humanas, então elas não vão para frente. Depois o texto diz que os apóstolos, apesar desse conselho, foram açoitados e foram novamente ameaçados, proibidos de pregar, de falar em nome de Jesus. Depois foram soltos e eles, muito contentes, saíram do conselho por terem sido considerados dignos de injúrias por causa do nome de Jesus. Então nós nos lembramos daquela última bem-aventurança na qual Jesus dizia: bem-aventurados, felizes sereis vós, quando vos perseguirem, quando vos injuriarem e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós por causa do meu nome. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. E esse deve ser para nós também um exemplo e um exame de consciência. Se nós também, quando somos perseguidos, quando somos incompreendidos, quando padecemos, quando sofremos, se nós também ficamos muito contentes, se nós nos alegramos, se nós glorificamos a Deus pela oportunidade que Ele nos dá de testemunhar a nossa fé, de manifestar o nosso amor para com Ele. Nós murmuramos, nós nos queixamos, nós reclamamos, às vezes até nos revoltamos contra Deus, ou nós, como os apóstolos, glorificamos a Deus, porque estamos sofrendo injúrias por causa do nome de Jesus, porque Ele nos dá ocasiões de amadurecer a nossa fé, de progredir na caridade, no amor. Então os apóstolos, quando eram perseguidos, quando eram ameaçados, eram açoitados, glorificavam a Deus, ficavam contentes, se alegravam. Aliás, há muitas atas de martírio antigas dos primeiros cristãos que diziam que eles entravam nas arenas para serem
devorados pelas feras, como se estivessem indo para uma festa, contentes, alegres, porque poderiam, diante de todos, testemunhar a sua fé e obter a recompensa que Jesus promete lá nas bem-aventuranças. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa no céu. Nós temos, por exemplo, as cartas de Santo Inácio de Antioquia, lá no final do 1º século, dizendo para os cristãos que nada fizessem, que deixassem que ele fosse martirizado. Se eles o amavam, que eles não o impedissem de se unir a Cristo, de sofrer o martírio. Então, esse é um exemplo e um exame de consciência para nós, de qual tem sido a nossa atitude diante dessas situações. E nós estávamos, durante esta semana, meditando sobre o diálogo de Jesus com Nicodemos. Agora nós passamos para o capítulo 6, que é o discurso sobre o pão da vida. É o capítulo eucarístico do Evangelho de São João. A gente sabe que o Evangelho de São João dedica 5 capítulos, do 13 ao 17, a narrar a última ceia. São João começa assim o livro da glorificação, depois do livro dos sinais, que são as 2 partes do Evangelho de São João, e 5 capítulos são dedicados à narrativa da última ceia. Contudo, é a narrativa mais extensa dos 4 evangelhos sobre a última ceia, mas ele não relata a instituição da Eucaristia. Ele omite a instituição da Eucaristia. Fala a respeito do lava-pés, que é um episódio que os outros evangelistas não narram. Mas aqui no capítulo 6, ele fala sobre a Eucaristia. O capítulo 6 é o capítulo eucarístico, é o discurso sobre o pão da vida. E ele, então, considerando a arquitetura do seu evangelho, começa com a multiplicação dos pães. Há uma grande multidão. Jesus, para pôr à prova os discípulos, pergunta: onde vamos comprar pão para que toda essa gente possa comer? E Filipe diz: nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um. André traz um menino que tinha 5 pães e 2 peixes. E Jesus então realiza aquele milagre, fazendo um gesto eucarístico. Tomou os pães, deu graças e os partiu e os distribuía, e fez o mesmo com os peixes. Todos ficaram satisfeitos e ainda sobrou. É assim que Jesus vai introduzir pedagogicamente, por meio daquele sinal, o seu discurso sobre a Eucaristia. E um detalhe que serve para a nossa meditação é justamente o fato de que todo aquele milagre acontece a partir do gesto do menino que leva até Jesus os 5 pães e os 2 peixes. Muitas vezes, sobretudo durante a Idade Média, quando se desenvolveram muitas alegorias a respeito da liturgia da Santa Missa, esse gesto do menino que leva a Jesus 5 pães e 2 peixes foi comparado com os coroinhas que levam no momento do ofertório para o padre as âmbulas com as partículas, o cálice, o vinho, a água.
e a partir então daquela matéria para o sacrifício, acontece o milagre da transubstanciação, do pão que se transforma no corpo de Cristo, no vinho que se transforma no sangue de Cristo. Isso nos lembra que os milagres de Deus também exigem a nossa participação, a nossa cooperação. Nós fazemos a nossa parte e Deus faz a parte dele. A nossa parte às vezes parece pequena, a nossa contribuição às vezes parece pequena. Isso em várias situações. Mas nós temos que cooperar. Deus opera, nós cooperamos. Seja na obra da nossa própria santificação, seja na obra da evangelização, quando nós rezamos por alguém. Aquilo que nós podemos fazer em muitas situações nos parece ser muito pouco, mas é preciso que nós façamos a nossa parte e Deus então faz a parte dele. Nós fazemos o que está ao nosso alcance e Deus então realiza o impossível, aquilo que nós não podemos fazer. Santo Inácio de Loyola dizia que nós devemos orar como se tudo dependesse de Deus e trabalhar como se tudo dependesse de nós. E assim nós agimos numa espécie de sociedade com Deus, de parceria com Deus. Nós fazendo a nossa parte, o nosso pouco, e Deus então transformando o nosso pouco em muito. Peçamos a Jesus que Ele nos dê esta confiança de estarmos nesta parceria com Ele e de também, como nós meditamos na primeira leitura, nos momentos de dificuldade, termos confiança nele e enxergarmos as crises, enxergarmos as adversidades como oportunidades para o nosso crescimento, para o nosso progresso espiritual, para obtermos maior glória no céu. Amém.